Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar do conto Amor, da Clarice Lispector. É uma obra interessante por ser uma obra bem curta, bem rápida de ser lida, porém, para quem não está acostumado com a leitura de Clarice Lispector, pode ocorrer também uma certa dificuldade, assim como a gente comentou lá com Mia Couto, e pode ocorrer um certo estranhamento também. Agora, não a respeito da linguagem, mas sim a respeito da temática, né? Então, para quem não leu nenhuma obra da Clarice Lispector e aí se depara primeiro com Amor, Laços de Família, que é essa reunião dos contos, né? E na sequência com Amor, a gente tem aí uma surpresa. Por quê? A gente tem invariavelmente aí nas obras da Clarice Lispector a abordagem de temas extremamente comuns, né? Mas que fazem referência à questão existencialista. Então, são fatos do nosso dia a dia que serão discutidos à luz dessa questão do existencialismo. A Clarice Lispector é representante do modernismo da geração de 45 do Brasil, embora ela não seja brasileira, né? Mas a gente tem aí a presença dela na nossa literatura, justamente por ela ter morado muito tempo aqui, né, no Brasil, e ela própria se considerar brasileira, então é por isso que nós dizemos que ela é representante aí do modernismo brasileiro. Em companhia de Clarice Lispector, como análise de uma outra obra que a gente vai ter, a gente tem o Guimarães Rosa também, né? E aí, bem para exemplificar esse momento literário e para vocês conseguirem entender, a gente passou pela primeira fase do modernismo, com toda aquela onda de choque, de provocação e tudo mais, né? No segundo momento do modernismo, na geração de 30, a discussão das questões sociais, né, novamente, e nesse terceiro momento a gente tem justamente a discussão daquilo que é introspectivo. Por isso essa questão do existencialismo, né, e principalmente através da obra da Clarice Lispector. Não é por acaso que a Unicamp traz pra gente essa leitura, justamente porque a gente tem essa possibilidade da gente se autoanalisar através da obra, só que de uma maneira introspectiva, individual, sem que a gente coloque aquelas questões mais coletivas e sociais à nossa frente, né, para que a gente se analise, que a gente discuta. Então a gente tem uma visão bem mais, de novo, vou repetir pela terceira vez a palavra, introspectiva mesmo, né? E aí o que a gente tem no conto Amor? A personagem Ana, que é a nossa protagonista aí, né? Que é o nosso objeto de análise, ela é uma dona de casa comum. Ela é, entre aspas, uma dona de casa comum. Por quê? Porque ela está dona de casa, ela se acomodou como dona de casa, né? E aí vale essa questão da autoanálise, da reflexão, que é o fato de todos nós desempenharmos funções dentro da sociedade sem que a gente de fato queira aquilo, sem de fato que a gente tenha analisado, refletido sobre aquilo. E é justamente o que acontece com a Ana, né? E por conta disso, dessa falta de análise, dessa falta de um pensamento crítico e tudo mais, ela se envolve de tal forma com essa função de dona de casa, mãe, esposa, que toda a vida dela gira em torno disso. E toda vez que ela está distante deste contexto, ela está perdida. Ela não sabe o que fazer com ela mesma, né? Então, é justamente neste momento de estar perdida, de não saber o que fazer consigo mesma, que ela tem o seu momento de revelação, que é o que a gente chama de epifania, né? Essa revelação é justamente um acordar, né? Um estalo, assim, nossa, o que eu tô fazendo da minha vida? E quem provoca, ou melhor dizendo, que provoca esse estado de, nossa, o que eu tô fazendo na minha vida, é algo extremamente corriqueiro. Vejam, ela saiu, foi às compras para casa, né? Para manutenção ali da casa. E ela tá voltando de bonde para casa e acontece dela olhando pela janela do bonde,
ver um cego ali parado, né, na rua, e esse cego está mascando chiclete. Aquilo tira ela do seu centro, né, do seu ponto de equilíbrio, de uma maneira que para nós, quando a gente lê aquilo, a gente pensa, meu Deus, que louca, que é isso, né? De tal maneira que ela se assusta ela mesma, se assusta com aquilo e ela grita. Quando ela grita, o motorista do bonde imagina que alguém esteja pedindo para parar por algum motivo qualquer, sei lá, e aí ele dá uma freada brusca no bonde. E aí tudo que estava no colo dela, que são as compras, é arremessado para frente, né? E entre as compras estavam ovos que se quebram. E essas compras estão acondicionadas numa bolsa de crochê, né? E aí a gente tem aqueles ovos escorrendo por entre os buraquinhos ali do crochê. E ela envergonhada, porque todo mundo para olhar o que está acontecendo e todo mundo também se assusta, né, com a cena. Vocês com certeza já passaram por isso. Se não foi através de algum transporte coletivo, de ter um acontecimento que quebra a linha comum dos acontecimentos, né? Tem alguma coisa que saia completamente do eixo e aí chama a nossa atenção. E além de chamar a nossa atenção, invariavelmente acaba provocando riso. É uma reação esquisita também, muito louca que a gente tem, né? Mas normalmente quando uma pessoa tropeça, quando alguém cai, quando objetos caem de maneira assim tão, né, intempestiva, aquilo provoca o riso na gente e as pessoas começam a rir daquilo e ela tá super envergonhada de si mesma por ter se surpreendido com o cego e aquilo ter provocado aquela reação nela de gritar, de se assustar, de sair do seu eixo, do seu ponto de equilíbrio, e também envergonhada de ter provocado a frenagem brusca, ter tudo caído, os ovos quebrados, todo mundo olhando pra cara dela, e aí ela decide saltar do bonde em qualquer lugar. Ela nem sabe onde ela tá, né? Tanto é assim que quando ela desce, ela não consegue nem reconhecer onde ela tá perdidaça da vida dela, somente porque ela viu o tal lá do cego mascando chiclete. De novo, para um leitor desavisado, a gente leu isso e pensa assim, meu Deus, que cheirada, que fumada, que viajada, que sei lá o que. Isso não significa nada para mim. Vamos buscar, então, pesquisar qual é o intuito da Clarice Lispector em colocar um cego mascando chiclete e fazer com que ele desperte toda essa reação na Ana. Esse cego mascando chiclete, ele representa justamente a cegueira em que todos nós nos encontramos em relação a tudo que faça parte da nossa vida. A própria Ana, né? A vida dela era algo extremamente automático, extremamente mecânico. Ela nunca tinha parado para pensar naquilo que ela estava fazendo de fato, né? E quando os pensamentos vinham, automaticamente ela se colocava em movimento novamente nessa atividade de mãe, de esposa, de dona de casa, para que esses pensamentos deixassem a cabeça dela, para ela continuar ali no automático. De novo, é algo extremamente comum a todos nós, para a gente não pensar. E aí, quanto mais a gente pensa, principalmente nessas questões pessoais, mais a gente vê que está tudo errado. Então, por isso mesmo, existe até uma forma intuitiva da gente não pensar, da gente sempre se colocar em movimento, sempre fazer muitas coisas ao mesmo tempo, justamente para a gente não ter tempo de analisar nada. E aí a gente não sabe mais o que de fato nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. Mas o fato dela ter olhado para o cego e ter visto ele mascando chiclete desperta toda essa consciência nela e faz então que ela tenha essas reações imprevisíveis, né? Quando ela salta então do bonde, ela no primeiro momento não reconhece onde ela está, mas ela está ali nas imediações do Jardim Botânico no Rio de Janeiro. E aí ela decide entrar no Jardim Botânico. Ela decide entrar, se senta embaixo de uma árvore e fica ali, né? Pensando em tudo que ocorreu e pensando na sua própria vida. Conforme ela vai pensando, o tempo vai passando, ela vai observando, inclusive, coisas do local, vai fazendo associações e tudo mais, e aí o tempo passa e eis que chega o fim da tarde. E esse fim da tarde provoca terror nela. Por quê? Porque ela precisa estar em casa para acabar de desempenhar sua função de mãe, de esposa, de dona de casa. Entre essas funções, providenciar o jantar.
da sua família. E ela tá ali, pensando, como assim, né? E ela fica apavorada, ela decide sair correndo, então voltar para casa. Quando ela vai tentar sair do Jardim Botânico, tá trancado, e aquilo causa mais terror ainda, né? E também tem um significado que é o fato dela estar presa, ela tá presa dentro dessa estrutura dela, de dona de casa, de mãe, de esposa, né? Mas ainda assim é uma urgência que ela saia dali, de fato ela consegue sair. Quando ela chega em casa, ela, num primeiro momento, sente um alívio de que, ai meu Deus, graças a Deus, cheguei, mas na sequência, todas as preocupações ali, né, de dona de casa, vão tomando e preenchendo os espaços dentro dela, né? É interessante porque a gente tem Laços de Família, que é o título da obra, da seleção dos contos, e Amor, que é o título deste conto em especial. E aí a gente pode ter a Unicamp nos perguntando a respeito dos dois títulos, né? O Laços de Família, justamente porque são laços estabelecidos entre as pessoas, né, da família, e o amor, porque esse amor pode ser de todas as formas, né? Então é interessante que a gente pode ter essa discussão. O Laços de Família, então, os laços, né, estabelecidos aí da Ana, de novo, é como mãe, é como esposa, é como aquela figura que tem uma função e ao mesmo tempo ela não sabe exatamente qual é o papel dela ali, né? E tanto é que quando ela chega em casa, o primeiro ímpeto dela é abraçar os seus filhos e dizer que os ama. E ela faz isso chorando, né? Meio que sofrendo com aquilo. É como se ela tivesse se autoafirmando: eu sou isso, eu sou mãe, porque ela ficou perdida por alguns momentos. Ela não sabe mais qual a função dela por conta daquele estalo que ela teve lá no bonde ainda, provocado pelo cérebro, né? Então, o existencialismo, ele vai ser experimentado dentro da obra, e dessa em especial, justamente por conta dessas questões, né? Da gente ter dentro de fatos extremamente comuns do dia a dia, extremamente corriqueiros, momentos, possibilidades da gente se autoavaliar. A autoavaliação da Ana, num primeiro momento, é dela não saber o que é que ela é, né? Porque ela está nessa condição de dona de casa, mas ela não se enxerga exatamente dessa maneira. E toda essa análise provocada nela mesma faz com que ela tenha a necessidade de se autoafirmar dessa maneira, como a dona de casa, como a esposa, como a mãe. Eles jantam, ela tá ali meio incomodada, mas acaba meio que digerindo todos os acontecimentos, até que no final do conto que a gente tenha de novo um assombro por parte dela, né? Um momento de pânico novamente, porque ela escuta um barulho que de novo vai servir como uma forma de quebrar a linha lógica, né? De quebrar a linha da realidade dela e de novo proporcionar esse momento de análise, de reflexão. Na verdade, ela escuta os barulhos, vai até a cozinha e aí ela percebe que é o fogão deles, né, que instala ali, e ela encontra o seu marido na cozinha que tinha se levantado para ir tomar água, né? Inclusive ela se assusta, os dois, né, um se assusta com o outro, com o fato deles estarem ali, e ele fala: "Não, eu estou tomando água, né? Não precisa se assustar". Mas por que que qualquer acontecimento, qualquer fator provoca essa reação tão grave na Ana? Justamente porque ela foi despertada ali no bonde ainda, então qualquer ocorrência que quebre ali a sua linha lógica vai remeter a Ana a essa discussão interna. E é essa discussão interna que a gente não está acostumado a fazer. E ela está procurando ali o que de fato ela é, né? Ela está à procura disso. Porque se ela não estivesse, o fato dela ter visto lá o cego mascando chiclete não teria provocado nada nela. Ou o fato dela ter escutado o barulho lá do fogão na cozinha à noite também não teria provocado nada nela, né? Tanto é assim que ela vai... A gente tem o encerramento do conto, né? Eles vão dormir e a gente não sabe exatamente se ela foi transformada através desse momento de epifania ou se não. Se ela só engoliu tudo aquilo e pensou assim: ah, tudo bem, foi só um surto que eu tive, né? Vou continuar com a minha vida da mesma forma, com tudo igual, sem nenhuma alteração. Então a gente poderia também ter esse tipo de discussão, né? A respeito da linguagem, é algo extremamente acessível, muito simples, é um conto curtinho, né? Como eu já disse,
vale a pena ser lido. Não fique com resumo, só com análise, porque é tão rápido de ser lido que não tem o menor sentido vocês se privarem da leitura. Ah, mas é chato, ah, mas é isso, mas é aquilo. Pensando em tudo que a gente comentou agora, eu acredito que vocês vejam com outros olhos. Caso você já tenha lido também, acho que vale a pena repetir a leitura. Vale a pena ler de novo para enxergar essas questões aí que a gente comentou agora, para enxergar essas características que eu falei para vocês e para enxergar todos os acontecimentos em que a Ana está inserida de uma maneira diferente, né? Com outros olhos, pra gente não pensar assim, ah, ela é a louca, né? A Ana louca. Não, ela tem toda uma justificativa para agir da forma como ela agiu, né? E ela é realmente, inclusive, o pânico que ela demonstra pra gente, né, o terror que ela demonstra pra gente, é tão grande que a gente acaba ficando aflito com a situação, né? A gente também se coloca no mesmo lugar dela e fica pensando, poxa, é bastante normal e bastante aceitável que alguém que começa a se questionar começa a ficar numa sensação de insegurança muito grande. Por quê? Porque a gente estabelece a nossa vida a partir de um padrão que a gente conhece. A partir do momento que a gente rompe com esse padrão, a gente não conhece mais, não sabe o que é que está reservado à nossa frente e não sabe mais o nosso lugar ali, naquela vida que a gente estabeleceu, né? Por isso, tanto desconforto, né? E o desconforto é tão grande que ela tem até náusea, né? Essa náusea não é por acaso, é justamente pelo desconforto, pela sensação do desconforto. Todos nós já experimentamos essas sensações que a Ana experimenta através do conto. A partir do momento que alguma coisa quebra a nossa lógica, em que a gente é tirado do nosso lugar, da nossa zona de conforto, justamente por estarmos desconfortáveis, as reações mais absurdas surgem aí, tanto no nosso corpo físico, quanto no nosso corpo mental e emocional, né? Isso é normal, é bastante compreensível. Então, de novo, para você que já leu e numa primeira leitura pensou, nossa, não entendi nada, tenta ler de novo, tenta observar, tenta sentir, tenta se colocar no lugar da Ana e pense no cego mascando chiclete como um símbolo, como uma representação dos processos mecânicos e automatizados que fazem parte da nossa vida. É como se nós estivéssemos cegos, né? Para tudo à nossa volta, de olhos fechados. E quando ela olha para o cego, a cegueira dela vai embora, né? Ela abre os olhos para aquela situação, por isso aquelas reações lá que a gente já comentou, dela gritar, dela deixar tudo cair, dela ficar com vergonha, dela sair correndo do bonde, né? Alguém que foi tirada mesmo da sua trajetória linear, né? Isso é importante que a gente considere, ok? Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Se tiverem dúvidas, críticas, sugestões, comentários, não deixem de falar comigo, deixa aqui embaixo, ok? Beijos para todos. A gente ainda tem para a Unicamp para falar sobre A Hora e a Vez de Augusto Matraga, e a gente tem que falar de... que mais que a gente tem que falar? Que agora me fugiu a memória. São 2 obras. Não sei, esqueci. Mas no próximo vídeo a gente fala, nos próximos vídeos, ok? Beijos e até mais, pessoal.